Olá pessoal, eu sou Ricardo Vilela, sócio-diretor da Bela Vista Florestal, uma empresa que trabalha com cedro australiano desde o ano de 2002. A Bela Vista é uma empresa familiar, baseada no sul de Minas Gerais, no município de Campo Belo. E apresentando brevemente a empresa, é uma empresa que entrou no setor florestal produzindo mudas, era o que a gente podia fazer na época, mas sempre teve como objetivo produzir madeira, ter plantios próprios e produzir madeira. No primeiro momento, entramos no setor pensando mesmo em eucalipto, mas assim que viemos a conhecer o cedro australiano, a espécie despertou nosso interesse e nós já começamos a dedicar uma parte expressiva do nosso tempo, dos nossos investimentos ao desenvolvimento dessa espécie. Mas a Bela Vista, então, ela tem um viveiro de mudas, de produção de mudas florestais, que tem uma capacidade de 15 milhões de mudas por ano, e hoje está produzindo eucalipto e cedro australiano. Ela faz gestão florestal dos plantios nos quais tem participação societária. São cerca de 7 mil hectares de florestas de eucalipto em Minas Gerais e cerca de 400 hectares de cedro australiano, também em Minas Gerais, em sociedade com outras empresas, especificamente a Natureza Reflorestamentos, a Tropical Timber e a MRF Agroflorestal. São empresas nas quais a gente tem participação societária e a gestão desses ativos fica a nosso cargo. E o diferencial da Bela Vista Florestal é o investimento em pesquisa, e aí especificamente pesquisa sobre o cedro australiano. Essa pesquisa abre um grande leque e abrange nutrição, melhoramento, clonagem, manejo florestal, qualidade da madeira. Isso aí não é comum para uma empresa de porte médio. Isso aí, quem faz esse tipo de pesquisa no setor florestal no Brasil e no mundo são as grandes. Aqui no Brasil a gente pode citar as grandes siderúrgicas como a Gerdau, a Arcelor, ou as grandes de papel e celulose, Fibria, International Paper, Klabin, né? Então não é comum uma empresa do nosso porte se lançar numa empreitada desse tamanho. Mas a gente viu no cedro uma oportunidade muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, trabalhando com a genética disponível no mercado, com o material, a semente que a gente encontrava no mercado a partir do ano de 2002, que foi o ano em que a gente começou a se dedicar ao cedro australiano, a gente via nos primeiros plantios o potencial, o enorme potencial das plantas de qualidade. Agora, devido à baixa qualidade geral do material que estava no mercado, formando aí plantios com muita heterogeneidade, com baixa produtividade, com plantas com formas inadequadas para serraria, a gente também percebeu que o cedro era uma oportunidade de fazer com que a Bela Vista viesse a ser uma referência no setor, né? Se desenvolvesse um trabalho de qualidade, um trabalho que pudesse fazer que o cedro australiano viesse a ser uma espécie conhecida e respeitada no setor e no país. Então a gente viu nessa falta de genética, né, versus o potencial das boas plantas, uma grande oportunidade de negócio com a espécie, né? E também a gente já tinha uma certa experiência com o fato de ser referência no agronegócio, porque antigamente a empresa trabalhava com gado leiteiro, gado pardo suíço, com cafeicultura, com gado de corte, mas especificamente o nosso carro-chefe, que era o pardo suíço,
O nosso rebanho era uma referência nacional e a gente sabia as vantagens de ser referência num determinado nicho, né? E isso também fez com que a gente se interessasse por esse desenvolvimento do cedro australiano. Bom, o que era o cedro ontem e o que é o cedro hoje? Rapidamente, o cedro foi introduzido no Brasil na década de 70 pela antiga Aracruz Celulose. Esse material foi plantado no Espírito Santo, nas terras da empresa, e esse teste se desenvolveu muito bem, o pessoal gostou do resultado e passou a divulgar a espécie, difundir a espécie no estado, apesar da Aracruz em si não dar seguimento ao plantio de cedro, mas passou a doar mudas e sementes a produtores rurais, a prefeituras, ao Incaper no Espírito Santo, porque percebeu que pela qualidade da madeira e pela produtividade seria uma boa opção, principalmente para produtores da região. Bom, mas não houve sequência nesse trabalho com o critério necessário para se desenvolver uma nova espécie no país, né? Então, essas mudas e as sementes doadas para os produtores, elas foram esse ponto de partida para que o cedro começasse a se expandir no estado do Espírito Santo, tá? No ano de 2002, a Bela Vista veio a ter contato com o cedro através de uma indicação da Universidade Federal de Viçosa. E no ano de 2002, o ano foi um período de pesquisa para a gente passou a viajar, a conhecer, a ler, a se inteirar sobre o cedro. Nesse ano a gente viu que havia ali uma possibilidade e a gente foi buscar fornecedores de semente, conhecimento para a produção de muda, a gente começou a tomar pé do que era o cedro australiano. Bom, para ter uma ideia, no ano de 2003, a gente pagava cerca de 200 a 300 reais por quilo de semente. No ano de 2005, o quilo da semente de cedro já tinha chegado a 3 mil reais. Com isso, a pressão em cima dos produtores de semente foi enorme, a qualidade da semente colocada no mercado despencou. E a gente viu claramente que se a gente queria ter um trabalho duradouro, um trabalho com perspectivas, a gente precisaria ficar independente desse material que estava aí no mercado. A única forma de fazer isso era ir à fonte. Então, no nosso caso, fomos à Austrália e lá a gente deu uma sorte enorme de encontrar no órgão Australian Tree Seed Center, que é um braço do CSIRO, um banco de sementes das melhores árvores selecionadas na Austrália. Esse foi um trabalho sensacional, realizado pelo CSIRO no país. E por que foi feito esse trabalho? Porque, historicamente, o cedro australiano tem uma importância histórica, uma importância na história da Austrália, assim como o pau-brasil é importante na história brasileira. E com isso, a espécie que foi responsável pelo desbravamento da costa leste da Austrália durante o período de colonização e teve sua madeira explorada de forma não sustentável e viu a exaustão econômica dessa espécie, dessa madeira já na virada do século passado. O CSIRO, então, viu uma necessidade, inclusive com fins de preservação da espécie, de selecionar, de mapear e selecionar as melhores plantas daquele país. E foi aí que nós entramos nessa história, encontrando disponível semente das 130 melhores árvores da Austrália. Isso é um tesouro genético, isso não tem preço, e nós tivemos acesso a esses materiais.
É claro que eu estou simplificando muito isso aqui, porque só a parte burocrática para entrar por vias legais com essa semente no país demorou mais de um ano, né, com brigas homéricas com o Ministério da Agricultura, mas a gente entende que eles estão fazendo a parte deles, da segurança quarentenária, né, de avaliar todos os riscos da entrada de uma nova espécie. E confesso o seguinte, se não fosse a Austrália, que já tem todos os canais abertos com o Brasil, inclusive porque o eucalipto brasileiro todo veio de lá, a genética, né, as primeiras sementes, se não houvesse já esse canal previamente aberto, eu não sei se a gente teria conseguido. Mas trouxemos esses materiais, dessas sementes, nós fizemos cerca de 30 mil mudas, das quais selecionamos as 12 mil melhores e instalamos 2 testes de progênie, um no sul de Minas, em Campo Belo, outro no noroeste de Minas, no município de João Pinheiro. E da avaliação e seleção das melhores plantas destes testes, nós chegamos aos melhores materiais e daí instalamos testes multiclonais em 4 pontos do estado. Destes testes multiclonais é que nós selecionamos os 6 cultivares ou clones com os quais nós trabalhamos hoje. Mas a seleção das cultivares, ou seja, ter o material adequado para plantio, não era suficiente. Por quê? Tanto nós como outros produtores interessados no cedro australiano tínhamos dificuldade em encontrar informações sobre o manejo dessa cultura. Então, o nosso trabalho de pesquisa aqui da Bela Vista, ele se abriu num leque enorme de estudos, onde a gente abordou e aborda até hoje nutrição, manejo, pragas e doenças, seleção de herbicidas, o melhoramento, que nunca parou, e qualidade da madeira, processamento, né? Com a parceria valiosíssima que nós desenvolvemos com principalmente a Universidade Federal de Lavras, a UFLA, mas também a Universidade Federal de Viçosa, a UFV, o IEF, Instituto Estadual de Floresta Mineiro, o IFET, Instituto Federal de Estudos Técnicos, e até mesmo o SEBRAE, que em algum momento participou desse trabalho. Nós já chegamos a participar diretamente de 52 estudos com a espécie apenas aqui no Brasil. É muita informação gerada, todo esse material está aí disponível e hoje o cedro então já tem uma segurança tecnológica que justifique investimentos maiores nessa espécie. Bom, hoje os estudos eles estão mais direcionados para a hibridação, ou seja, a gente continua no melhoramento, já buscando inclusive uma segunda linha de cultivares, né, de clones, mas também estamos muito focados na questão de déficit hídrico, que preocupa entre 10 pesquisadores aí do agronegócio. Bom, e os resultados desse melhoramento genético que nós fizemos com a espécie aqui na Bela Vista? Principais: forma das plantas, uniformidade, homogeneidade da floresta, resistência, conseguimos selecionar materiais com resistência às principais pragas do cedro que a gente identificou aqui até o momento, que são a filácora, fungo filácora, o psilídeo também, né? E adaptação. Nós selecionamos materiais em 4 testes multiclonais instalados no norte, sul, leste e oeste de Minas, compreendendo então biomas diferentes, temperaturas, volumes de chuva, qualidades de solo diferentes, né? E isso tudo se resume então em produtividade. A produtividade dos materiais com os quais a gente trabalha hoje passa de 30 metros cúbicos por hectare ano. Isso é cerca de 200% de ganho em cima do material antigo, né, do material comercial, dos plantios antigos de semente. Bom, a questão da adaptação, foram selecionados materiais mais plásticos, materiais mais generalistas, que depois mostraram que estão indo muito bem em vários estados. Tem gente plantando esses materiais na Bahia, em todos os estados do Sudeste, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso,
e também no Paraná e Santa Catarina. E esse material vem se desenvolvendo muito bem, mostrando um potencial enorme. Bom, então nós resolvemos aí uma equação muito importante, que é o seguinte: a produtividade tem que justificar a escolha da espécie que está sendo plantada. Não adianta nada a gente ter uma madeira que tem um valor agregado muito bacana, que você consegue aí 2,5 vezes, 3 vezes mais valor do que a madeira de eucalipto, por exemplo. Para ficar uma comparação bem fácil de ser percebida. Se você tem uma madeira que é 3 vezes mais cara, porém o eucalipto produz 3 ou 4 vezes mais do que essa espécie, qual é a vantagem disso? Então, a primeira questão a ser solucionada era que a produtividade da espécie tinha que compensar. Então, hoje a gente já tem cerca de 70% da produtividade do eucalipto. Agora, isso faz sentido. Bom, então, com todos esses estudos, né, e esse material genético superior, a gente chega à segurança tecnológica. Com segurança tecnológica, o investimento em cedro passou a fazer sentido. Com isso, desde 2014, nós não plantamos mais eucalipto. De 2014 para cá, a gente vem plantando apenas cedro. É claro que a proporção ainda é desigual, como eu disse antes, são 7.000 hectares de eucalipto, mas a gente vem plantando cerca de 150 hectares de cedro por ano, né? Já estamos chegando aí a 400 hectares de floresta plantada, vamos plantar mais esse verão, e com isso vem a preocupação mais premente. Mercado. Onde nós vamos colocar essa madeira, uma vez que daqui a alguns anos nós vamos ter cerca de 1.000 metros cúbicos cerrados para colocar no mercado por mês. Bom, então, como a gente vem trabalhando com cedro também há bastante tempo, nós já chegamos a fechar o ciclo. Né? Aqui na Bela Vista, a gente investia mais em pesquisa no primeiro momento, porém a gente plantava. Então, desde 2013, a gente já tem madeira para vender. Claro que é num volume menor, porque no primeiro momento o nosso esforço estava concentrado em pesquisa, em dominar a cultura. Mas os plantios que foram gerados de 2003 a 2014, eles já chegaram ao ponto de ir para o mercado. Então, desde 2013, a gente já vem sentindo, a gente vem entendendo qual é o mercado onde a gente vai colocar essa madeira de cedro australiano. De maneira resumida, o cedro é uma madeira que vai se adaptar muito bem aos seguintes mercados: laminação, tanto torneado quanto faqueado, acabamentos em construção civil, aí entram portas, janelas, molduras, batentes, lambril, forro, é um produto típico de cedro, né? Móveis, movelaria, é um mercado óbvio também, instrumentos musicais e a indústria naval. E todos esses nichos dentro do setor de madeira sólida, a gente veio a conhecer porque essas empresas nos procuraram. Nós já temos aqui mapeados cerca de 60.000 metros cúbicos por ano de demanda de madeira de cedro. É uma demanda aí que justifica plantio de mais de 5.000 hectares de floresta. Nós não temos como atender esse mercado agora. Então, o que a gente vem fazendo, além de ofertar pequenas quantidades, de procurar clientes menores, mas o que a gente vem fazendo é mostrando para o mercado o seguinte: a madeira está vindo, os plantios estão acontecendo. Saibam que daqui a alguns anos teremos plena condição de atendê-los em quantidade e qualidade e continuidade de fornecimento. Porque é muito importante o mercado se preparar para receber essa madeira, da mesma forma que é importante para o investidor interessado saber onde está essa demanda, né? Saber que tipo de produto ele precisa buscar produzir, né? Buscar trabalhar. Bom, então o mercado interno quer o quê? Qual é a melhor forma de colocar a madeira nesse mercado? Nesses
breves anos que a gente trabalha com venda de madeira de cedro, nós percebemos o seguinte: tem alguns nichos, algumas formas distintas de vender madeira. A primeira, vender em tora. Eu, particularmente, não acredito que a venda de tora seja viável em qualquer parte do país. Nós estamos num país do tamanho de um continente. Então, se o produtor está no Paraná, para qualquer lado que você sair de carro, você dirige 100 km, chegou numa fábrica de móveis, ou chegou numa serraria, ou chegou numa laminadora. Estados com esse perfil, regiões com esse perfil, dá para você vender a tora. Mas o que o cara faz se ele estiver no centro-oeste, se ele estiver a 1.500 ou 2.000 quilômetros desse mercado? A partir de 500 quilômetros de caminhão, a venda de tora começa a se tornar inviável ou pelo menos pouco atrativa como negócio. Laminação. Essa, a meu ver, é uma ótima forma de vender a madeira, mas é necessário escala. Os investimentos em equipamentos de torno laminador, de qualidade, secadora, não são investimentos pequenos. Então é importante ter escala para justificar essa forma de venda. O cerrado bruto, né? Ou seja, desdobrar a tora em tábuas e pranchas. Esta, para mim, é a melhor forma de vender madeira. Você agrega valor, você não tem um investimento tão alto em equipamentos para fazer esse processamento e você faz com que o seu produto percorra 1.000, 1.500 quilômetros de caminhão sem que o frete pese no negócio. Então, o cerrado bruto, para mim, é a melhor forma de vender madeira. O que mais? O reprocessamento. Você pegar lá tábuas e fazer forro, por exemplo, fazer lambril. A meu ver, não é o ideal. Por quê? Você, no país, com os nossos custos que estão matando a indústria nacional, que estão matando não, mas fazendo a indústria sentir tanto, esses custos, às vezes, somam mais do que o valor agregado. Então, nem sempre é mais interessante reprocessar e agregar valor nesse produto. É muito importante fazer essas contas, né? A meu ver, é o seguinte: se você tem ali um lote de madeira que está com alguma dificuldade de vender, aí você pensa em reprocessar. Caso contrário, venda ao cerrado bruto, que é melhor. E por fim, produtos de maior valor agregado, como portas, como objetos, como móveis. É sensacional, você agrega realmente muito valor ao seu produto madeira. Mas são setores, é um negócio completamente diferente do que nós do setor florestal estamos acostumados. Então também eu acredito que demanda escala para que você possa ter gestão, capital, foco em outro negócio. Porque se você tiver um negócio florestal e começar a fazer produtos de maior valor agregado apenas como uma forma de desovar sua madeira, eu acho que você vai ter mais um problema do que uma solução. Bom, então, gente, finalizando, os pilares que guiam o nosso trabalho aqui e que eu acho que são imprescindíveis para você pensar um negócio de madeira tropical de alto valor são a segurança tecnológica, que envolve a espécie que você escolheu, né? A produtividade dessa espécie, que tem que justificar a sua escolha, não é apenas um preço diferenciado na madeira, né? Conhecer o mercado, entender esse mercado, né? Ter escala ou se associar para você poder trabalhar com mais eficiência, né? E, por fim, agregar valor. No caso, a gente está falando de madeira tropical de alto valor, madeira nobre. Esse produto já tem um valor intrínseco, mas não recomendo de forma nenhuma que tente vender em pé, que tente vender a tora. É importante tentar agregar valor de uma forma racional. E quando a gente fala em mercado, é importante saber o que o mercado quer. É claro que o mercado está ávido por algum tipo de produto. No nosso caso, a gente identificou o seguinte: o mercado quer origem, padrão e continuidade de fornecimento. Quando a gente fala de origem,
A gente não quer dizer que a certificação é imprescindível para conseguir vender a madeira, mas é claro que a certificação abre muita porta. Mas, quando a gente tem floresta plantada, você vai vender madeira emitindo uma nota fiscal mostrando que a origem é floresta plantada, você já tem aí uma vantagem enorme em cima da madeira de nativa, porque o mercado quer se dissociar do risco de madeira ilegal. Essa é a primeira questão. Segundo, padrão. Quando a gente fala de padrão, não quer dizer que você tem que produzir a melhor madeira que existe. Não quer dizer que você tem que produzir só madeira classe A. Isso é impossível. Quando você desdobra uma tora, você vai sempre fazer madeira classe A, B, C, D. Você tem que aproveitar medula, você tem que aproveitar alburno. Não tem jeito de produzir e ofertar para o mercado só madeira classe A, cerne, sem defeitos. Não é isso. Quando eu digo padrão, se você combinou com seu cliente que vai fornecer uma madeira com X% de umidade, X% de defeito, cumpra. Porque você tem clientes que vão exigir madeira classe A, você vai ter clientes que não vai exigir madeira de alta qualidade, mas vai exigir preço. Então, o importante uma vez que está combinado com o cliente as características da madeira a ser fornecidas, cumpra. Parece óbvio isso, mas a questão é que culturalmente isso não é feito, principalmente no fornecimento de madeira nativa no Brasil. Então quem faz isso, quem faz com que o cliente dele possa confiar no produto dele, também vai ter uma vantagem de mercado. E por fim, a continuidade do fornecimento. Toda nova espécie, ao entrar no mercado, gera uma dúvida que se eu for produzir uma linha de portas, uma linha de janelas, uma linha de móveis com essa nova madeira, eu vou ter fornecimento dessa madeira durante quanto tempo? Então, por fim, esse tripé para se atingir o mercado é origem, padrão e a continuidade de fornecimento. Bom, isso é um negócio... Eu não sei se o pessoal está dando o devido valor, a devida importância a essa questão. Mas a gente está falando aqui nas novas espécies, tá? E o que eu estou dizendo para cedro vai encaixar como uma luva para mogno africano, para guanandi plantado, tá? Para qualquer espécie considerada tropical de alto valor ou madeira alternativa. A gente está falando de desenvolver uma nova cadeia. E é muito importante pensar nessa cadeia, da muda plantada até a indústria. Até passar da indústria, até o cliente final, né? E é uma questão que envolve divulgação, tecnologia, inteligência de mercado, saber onde estão os plantios, saber quando vai ter oferta de madeira, saber onde está o mercado, saber que tipo de mercado vai a madeira de desbaste, vai a madeira de corte raso, e isso não é exatamente fácil nem barato de ser feito. E também demanda tempo, né? Para isso é muito importante o associativismo ou as grandes empresas, plantios em larga escala, né? Na questão do associativismo, acabamos de criar no Brasil a Procedro, que é a Associação Brasileira de Produtores de Cedro Australiano, que tem como principal missão desenvolver exatamente isso que eu estou falando, desenvolver a cadeia do cedro australiano. Mostrar para o mercado que vai ter a madeira, quando, quanto, como, e mostrar para o produtor que tem mercado para a madeira dele. Da mesma forma, quando, onde, como, o que o mercado quer, né? E outra questão que deve ser mencionada é a dimensão do mercado interno. O mercado interno brasileiro é enorme. Nós temos demanda para muita madeira de qualidade e não vejo como uma preocupação a questão de podermos inundar o mercado de madeira tropical de alto valor.
Eu não vejo esse risco. Eu acho mais perigoso não sabermos encontrar onde está esse mercado e desistir dos plantios. Desistir dos plantios, desistir de tentar vender bem, vender para atravessadores, né? Então, o mercado interno, ele, apesar de números controversos, ele é da ordem de milhões de metros cúbicos por ano. Isso aí demanda centenas de milhares de hectares de madeira plantada, né? A gente sabe que o consumo de madeira nativa, principalmente da Amazônia, vem caindo ano a ano devido a pressões de governo, pressões ambientais, conscientização da população, né? E essa demanda ela está reprimida, né? Obviamente, o eucalipto vem ganhando parte desse mercado, outros produtos vêm tomando parte desse mercado, mas existe aí, com organização e com qualidade de madeira ofertada, uma possibilidade enorme da gente retomar esse mercado e com números, com preços de venda extremamente interessantes, né? Uma coisa que eu acho importante mencionar é a questão do mercado externo, porque eu vejo muita gente falar que está plantando madeira nobre, madeira tropical de alto valor para exportar. Olha, gente, nós estamos num país que tem um déficit estrutural enorme. Falta estrada, falta porto, falta aeroporto, falta uma alfândega que trabalhe com custos e prazos decentes. Então, o custo de exportar no Brasil é enorme. Para simplificar, ao exportar, você está trocando os custos de impostos no mercado interno pelo custo de exportação. Nós estamos falando aí cerca de 20% que você deixa de pagar em imposto, mas tem como custo de exportação. Então, isso só se justifica se o mercado externo pagar mais. Eu, particularmente, não conheço muito sobre o mercado externo, mas eu não vejo grande vantagem, principalmente para projetos menores, que não vão ter acesso por causa de escala. O mercado interno é um ótimo alvo, dá para a gente basear projetos de tamanhos consideráveis, visando apenas o mercado interno. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Eu finalizo deixando aqui o nosso contato. O nosso site é www.belavistaflorestal.com.br. Meu e-mail é ricardovilela@belavistaflorestal.com.br e o telefone de contato é 35 3832 1132. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós estamos aqui à disposição. Até logo.